aí, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje a gente tem o quê? Volta de vlog. Você tava com saudade? Eu também tava. Eu tava com saudade de vlogar, mas pra vlogar eu preciso fazer o quê? Ler. Coisa que eu não tenho feito muito bem ultimamente, né? No mês de dezembro aí eu li 4 livros. Se eu não me engano, em novembro foram 4 livros também. Eu tô com essa ressaca aí desde novembro, tá difícil sair. Mas, tomara que eu consiga, porque eu quero ler, gente, eu quero muito ler, mas eu não estou conseguindo me livrar dessa ressaca. Então, no vídeo de hoje eu vou vlogar aqui pra vocês a minha leitura de O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro aí da série Os Bridgertons, né? Que caso você não saiba, tá rolando leitura coletiva aqui, né? Então, em dezembro nós lemos O Duque e Eu, e no mês de janeiro vamos ler O Visconde que Me Amava. E iria ser um livro por mês, porém eu conversei com as meninas, a gente resolveu ler 2 por mês, então ainda nesse mês a gente vai ler Um Perfeito Cavaleiro, que é o livro 3, que se eu não me engano é o livro do Benedict, que falam que é o mais, então, né? Mas em contrapartida falam que o do Anthony é um dos melhores e estou ansiosa para começar. Então hoje é dia 2, né? A leitura coletiva está começando, vai durar do dia 2 até o dia 10. E eu não tenho certeza se a gente vai emendar uma leitura já na outra, ou se eu vou dar um intervalinho aí entre a leitura do segundo e do terceiro livro, eu vou conversar com as meninas. Então, se você quiser participar da nossa leitura coletiva, é só você me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela pra você. E pedir o link do nosso grupo do Telegram, que eu vou te encaminhar. E aí você já fica avisado que no mês de fevereiro nós vamos ler o 4º livro, que é O Segredo de Colin Bridgerton, é uma coisa assim, e eu tô muito ansiosa por esse livro, porque o Colin tá roubando meu coração e todas as atenções, assim, no primeiro livro pelo menos. Vamos ver como é que vai ser no segundo, mas, né, quando você se apega num personagem é impossível. Então eu tô curiosa pra conhecer mais do Anthony, porque o Anthony e o Colin foram os meus favoritos do que eu, então eu quero ver muito mais esses personagens aí. Vamos ver o que vai rolar. E antes, né, do vlog começar, eu já vou pedir pra você o quê? Me seguir no Instagram, pra você deixar seu like, pra você comentar e pra você se inscrever caso não seja inscrito. E é isso, bora lá. Oi, gente, voltei aqui pra fazer a primeira atualização pra vocês, né? Ainda é o mesmo dia. E o que eu gostaria de começar falando? Que o Colin é dono e proprietário do meu coração. Eu não vejo a hora de ler o livro dele, gente. Nossa, eu tô muito ansiosa pra ler o livro dele. Ele é um personagem cativante, é um personagem que rouba a cena. E ele pegando no pé do Anthony, também escaneando ele. Ele é perfeito, sabe? É o tipo de personagem que eu amo ler sobre. Ele rouba a cena quando ele aparece. E eu tô gostando muito de ler. As interações da Kate com o Anthony são, assim, perfeitas. O casal que eu gosto é um dos meus clichês favoritos, que é o cão e gato, porque os dois ficam se azucrinando o tempo todo. E eu amo muito ler sobre esse tipo de casal, é um dos casais que eu... nossa! E os diálogos deles são interessantes, as cenas deles são muito gostosas de ler. Eu já li a minha meta de hoje e li a minha meta de amanhã também. E provavelmente vou ler mais, né? Porque eu ainda não vou parar, acho que vou ler mais 1 ou 2 capítulos, talvez. Porque a gente tá intercalando em 3 e 2 capítulos, né? Pra ficar mais leve, mas a leitura tá muito fluida, tá muito gostosa, então eu tô conseguindo ler bem. E eu tô muito ansiosa pra ver como é que isso vai terminar. Surtei porque citam os Smiths, né? Que se você é fã da Julia Quinn, você vai saber, né? Que ela tem aí uma quadrilogia, né? Uma sériezinha de 4 livros que se chama O Quarteto Smiths, que é sobre meninas que cada uma toca um instrumento. E eles citam nesse livro, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, universos convergindo. E eu tinha visto em algum lugar assim que o quarteto não é muito bom, e aí eles falam em O Visconde que Me Amava, que o quarteto é tipo, meu Deus do céu, não sabe tocar. Mas é mais por cima, assim, que eles citam, mas eu fiquei, eu achei muito legal. E aí um adendo que eu gostaria de fazer, que aconteceu. Uma menina falou disso no nosso grupinho, na nossa primeira leitura, e foi aí que eu parei para prestar atenção mais ainda. Que é pro fato de que geralmente os protagonistas são sempre sem beleza, sem destaque, nada demais. E os protagonistas são sempre uns deuses gregos, são perfeitos, são bonitos, e com essa não é diferente. A Kate, ela é citada, tipo assim, como sendo de uma beleza comum, não é feia, mas também não é bonita, e ela é o tempo todo ofuscada pela irmã dela, que é mais nova, que é
tipo, padrãozinho, né? Olhos claros e cabelos loiros. E o protagonista, que é o Anthony, também é citado, tipo, como muito lindo, sorriso encantador. E a Kate é tipo assim. E aí fica, tipo, como se o cara estivesse fazendo. A sensação que eu tenho é essa, tipo, como se o cara estivesse fazendo meio que um favor de gostar dela. É um milagre ele gostar dela, porque ela não é tão bonita assim. Isso me incomoda muito. Mas no geral, a leitura tá sendo muito, muito legal. Eu tô gostando muito. E eu volto pra avisar vocês amanhã. Hoje, gente, hoje é dia 3, então é domingo. E eu falei pra vocês na primeira parte do vlog que a leitura conjunta ia do dia 2 até o dia 10, 9, se eu não me engano. Eu terminei o livro. Eu não conseguia parar de ler. Inclusive, uma menina do grupo, que é a Gabs, ela até comentou lá falando que, tipo assim, era o tipo de livro que ela não conseguia parar de pensar, e realmente é o tipo de livro que você não consegue parar de pensar. Eu acordei hoje de manhã, tipo, já querendo saber o que ia acontecer e tudo mais, e não consegui parar de ler enquanto não terminei. Então é isso, eu terminei em 2 dias. E eu fiquei na dúvida entre 4,5 e 5. O livro é muito superior ao do que eu, com certeza vai ser um dos meus favoritos aí dos Bridgertons. E eu fiquei nessa dúvida aí, porque foi melhor que o do que eu, pro do que eu dei 4,5. Mas será que é 5? Não sei. Então eu peguei até uns pontos aqui para discutir com vocês e falar para vocês sobre a minha opinião com esse livro. Mas no geral foi uma experiência sensacional. Foi um ótimo primeiro livro para eu começar o ano com o pé direito com as leituras. Foi um ótimo livro para mim que não tá conseguindo engrenar com leituras, então foi assim sensacional. Foi uma experiência sensacional. Então vamos lá. Primeiro tópico. É sempre perfeito ver a interação dos irmãos Bridgertons, né? Então a gente tem vários nesse livro, como em O Do Que Eu. A gente tem uma aparição aí do Simon com a Daphne. E a cena que eles aparecem, a cena é incrível, é sobre a interação dos irmãos e tudo mais. No final tem uma cena também do Benedict com o Colin e o Anthony, e eu acho que o Benedict só aparece uma vez nesse livro, mas essa interação deles ali é muito legal ver os irmãos pegando no pé do Anthony o tempo todo. É muito engraçado. Outra coisa importante pra falar que foi que eu senti falta da interação do Simon com o Anthony. Eu não sei se tipo assim, basicamente a explicação é porque a amizade deles ficou arruinada depois ali do primeiro livro. Mas, cara, eles eram melhores amigos, sabe? As coisas ficaram certas depois e, tipo assim... Sabe? O Simon aparece uma vez, não tem aquela relação de melhores amigos mais. Então, tipo, eu fiquei um pouco frustrada de não ter mais isso. Outra coisa também que eu achei, assim, sensacional é que a protagonista feminina, a Kate... ela realmente teve destaque, sabe? Ela é uma personagem incrível de ser lida, uma personagem que rouba a cena quando aparece, ou seja, é o tempo todo. É uma personagem muito bem construída, com características muito fortes, e é muito legal ler ela. Mas aí, como eu falei pra vocês, se eu não me engano, na primeira parte, é um pouco frustrante, porque ela é o tempo todo, ela não é tão bonita assim, não sei o quê. E acaba que ela tem uma irmã que é muito bonita, que é a joia da temporada, e ela tá acostumada com isso, com a irmã dela ser sempre a primeira antes dela, apesar de ser mais nova. Então, tipo assim, tem uma hora que falam que ela é bonita e ela surta, tipo, você está mentindo. E aí, só que é real, entendeu? Eu tava até conversando, inclusive, com a Gabs no grupo sobre isso. Que, infelizmente, tem pessoas que têm esse poder sobre a gente, faz a gente se sentir um pouco menos do que a gente realmente é, né? Mas é um pouco frustrante, porque as protagonistas geralmente são assim, né? E enquanto os caras são, tipo, perfeitos, deuses gregos, e, tipo, quando os dois ficam juntos, todo mundo fica, tipo, o que será que ela fez pra ficar com ele? Meu Deus do céu, me dá umas aulas, sabe? Tipo, como se fosse uma bruxaria que ela tivesse feito, então... Outra coisa incrível é a relação dela com a Mary. A Mary é madrasta dela. Geralmente as madrastas são descritas como personagens grosseiros, que distratam. E a Kate no livro mesmo fala que a madrasta dela nunca deixou de dar amor pra ela e ela nunca se sentiu menos amada do que a irmã mais nova dela, porque a irmã mais nova, no caso, é filha da madrasta, né?
A irmã dela, ela nunca se sentiu menos amada. Então, foi muito legal ver uma coisa diferente, assim, da madrasta que é muito boa e realmente é mãe da protagonista. E ela, assim, é tão incrível quanto a Violet, sabe? E é claro que quando o Colin aparece, ele com certeza rouba a cena. É incrível ler as cenas dele, ele, tipo, torna tudo muito mais divertido. E, assim, eu não gostei muito da escolha do ator pro Colin. Foi o único personagem, assim, o único, né, ator escalado, assim, que eu achei que faltou, assim, porque a descrição dele me fez esperar muito mais. Na verdade, de todos, né? Todos os personagens são descritos como maravilhosamente bonitos, então os atores deixaram um pouquinho a desejar. Mas o Colin, principalmente, mas eu conversei com as meninas do grupo e elas disseram que, tipo, na série as cenas são muito bem feitas e tudo mais, então eu vou esperar pra julgar a atuação dele, não só a aparência, e vamos ver se eu vou mudar de ideia, né? Tô bem curiosa aí pra assistir a série, porém eu tô com medo de pegar spoiler, então... E eu queria ler, né? Não queria ter nada me atrapalhando e tudo mais. Então eu acho que eu vou assistir a série só depois que eu terminar o quarto livro, que deve ser aí pra fevereiro, né? E aí, por último, né, a última coisa que eu queria deixar aqui é o motivo, né? Eu falo pra vocês em todos os blogs, não é spoiler nem nada, que um livro de romance sempre vai ter uma coisa que vai fazer o casal protagonista se separar. No primeiro livro tem isso, no segundo não é diferente. E lendo do que eu e o Visconde que me amava, a gente vê a importância da terapia, né, gente? Tanto que, assim, o psicólogo é bom, né? Óbvio que na época, né, não é isso que eu quero dizer, mas vocês entenderam. Terapia é sempre bom, porque, tipo assim, os motivos que fazem o Simon e o Anthony se distanciarem das suas respectivas esposas, né, Daphne e Kate... são sempre motivos psicológicos e tudo mais. Então, tipo assim, o motivo do Simon ainda, pra mim, fez mais sentido. E o motivo do Anthony, o autor, inclusive, escreveu nas notas da autora, falando um pouco sobre isso e tudo mais, que é difícil. Então, tipo assim, eu tentei não julgar porque a gente não sabe a dor do outro, né? A gente não tem o direito sobre opinar aí. Mas é um negócio que eu falei pra vocês, a importância da terapia mesmo. No início eu fiquei um pouco confusa e tudo mais. O motivo dele tá correlacionado aí com a morte do pai dele. Não é spoiler, gente, mas eu não vou falar o que é. É no início do livro, é no prólogo do livro, ele fala. E eu fiquei um pouco confusa no início, eu fiquei tipo... Eu não posso falar, né? Porque qual foi a confusão que meu cérebro fez, porque senão vai ser spoiler aí, né? Então... Mas é isso, no geral é um livro muito bem escrito. A autora, inclusive, nas notas, ela fala que ela estava ansiosa para escrever sobre o Anthony, mas que ela tirou um pouco da perfeição dele. No primeiro livro, tipo assim, ele era perfeito, porque a gente viu só, né, por cima do personagem, e aí ela falou que personagens perfeitos se tornavam entediantes, então ela adicionou aí uma cartela de probleminhas pro personagem, então foi interessante, mas ele não deixou de ser apaixonante, sabe? Ele é um personagem divertido de ler, as cenas dele com a Kate são divertidas, e um relacionamento meio cão e gato é um dos meus tipos de clichês favoritos, então eu amei muito ter lido, deu pra perceber, né? 2 dias aí terminei o livro. Então eu tô muito ansiosa pra dar continuidade na série. Eu tô muito curiosa pra ler o livro dos mais novos também, né? Do Gregory, da Hyacinth e o da Francesca. São 3 personagens, assim, que não apareceram. Apareceram, mas tipo assim, o Gregory fez isso com fulano, entendeu? Basicamente são as cenas que desaparecem. Então eu tô curiosa pra ver mais sobre esses personagens. A Heloise tem uma aparição um pouquinho maior nesse livro. E ouvi falar que o livro da Hyacinth, que é um dos melhores também. Tô meio assim desanimada com o livro do Benedict, porque falam que é um dos mais sem gracinhas. Mas vou baixar a expectativa, porque daí eu posso amar o livro, né? Então tô curiosa pra dar continuidade. Gente, eu tava aqui editando e eu percebi que eu não falei de uma coisa que eu queria muito falar, né? Eu não sei quem é Lady Whistledown. Se você sabe, por favor, não... né, colabora comigo, vai. Então, não conte. Eu assisti Gossip Girl já sabendo quem era a Gossip Girl, então eu queria muito ter essa surpresa. O que aconteceu? Eu comentei com a minha prima, porque ela já leu todos os livros, e eu perguntei pra ela assim: em qual livro a gente descobre quem é a Lady Whistledown? E aí ela falou:
mas se eu te contar o livro, você já vai, tipo, já vai ficar meio óbvio. Aí eu falei, então não conta. Mesmo assim, ela contou. Aí eu fiquei tipo, velho, você acabou de falar pra mim que você não ia contar porque ia ficar óbvio e você foi e contou. Só que aí eu fiquei, tá, então é óbvio. Aí eu fiquei entre duas pessoas, né? Aí eu lia esse livro, eu descartei uma das pessoas. E aí agora eu tô achando que é outra, que não é nenhuma dessas duas. Então, tipo assim. Só que mesmo assim, se a pessoa for revelada, né, no livro e tal, eu vou ficar tipo, tá, suspeitei. Então não vai ser a mesma emoção. Mas eu tá duvidando aí e tudo mais, espero que ela tenha me sacaneado, sabe? Pra não deixar tão óbvio. Então eu tô curiosa pra descobrir quem é, porém eu quero descobrir, né, sozinha, lendo e tal. Tô ansiosa pra descobrir quem é. Quem é essa mulher? A minha mãe assistiu a série, ela amou e é revelado aí quem é, então eu não quero assistir, eu quero ler pra descobrir, com base nos meus talentos de Sherlock Holmes, né? Então eu já tenho algumas pessoas que eu acho que podem ser, porque deram umas diquinhas assim no final do segundo livro e eu fiquei, gente, será que é essa pessoa? Então eu tô ansiosíssima pra vlogar pra vocês e contar se eu acertei ou não. E mesmo assim, é só tipo uma possibilidade, não é nem certeza, tipo, eu tenho certeza. Então quando aparecer, eu acho que eu vou ficar chocada de qualquer forma. Então é isso, aguardem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, de deixar o like, de comentar e de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.